Prefácio do autor. Há menos de 3 anos, eu era um pobre contador que ganhava $1.000 por ano em uma cidade onde viver com essa quantia só era possível com a mais rigorosa economia. Minha personalidade estava enterrada em um mar de preocupação, raiva, suspeita e ódio. Essas coisas impediram minha evolução para a posição a qual meus talentos me davam direito. Eu sabia que não deveria estar sob homens inferiores, mas não sabia por que era assim. Sofrendo com um senso de injustiça, senti o mais feroz antagonismo tanto às pessoas quanto às coisas. Meus amigos eram poucos, minha saúde era ruim, trabalho duro e pobreza eram meu destino, e não havia nada que indicasse um futuro melhor. O pensamento foi trazido à minha atenção de que o sucesso na vida poderia ser obtido desenvolvendo força de caráter e controlando minhas forças mentais. A ideia me agradou como possivelmente verdadeira, enquanto que se não fosse verdade não haveria dano resultante de uma provação dela. Trabalhei vigorosamente para cultivar força de caráter, sugerindo constantemente coragem, paz, força e decisão. Do despertar pela manhã até o sono fechar minha consciência, as sugestões eram incessantes. Demorou 1 ano e meio para que qualquer melhora financeira fosse notada, embora fosse aparente que eu estava ficando mais forte a cada dia. No final do 1º ano, pedi demissão do meu cargo, determinado a não tolerar mais as circunstâncias existentes, sem dinheiro ou amigos. Eu não sabia para onde estava indo ou o que faria. Eu tinha crescido. Onde 1 ano antes eu tinha me preocupado muito com medo de perder meu cargo, agora eu desisti voluntariamente, sabendo e sentindo que faria melhor. Em 24 horas, uma oferta de $100 por mês foi recebida e eu aceitei. Em 6 meses, meu salário foi aumentado para 1.800 por ano porque eu era o homem certo no lugar certo e, durante uma crise nos negócios, na ausência do gerente, ousei assumir autoridade e agir de forma independente com um resultado bem-sucedido. Na reunião do Conselho de Administração, fui regularmente eleito secretário da corporação na qual eu era empregado, e 2 meses depois meu salário foi adiantado em mais $50 por mês porque eu concebi e coloquei em prática 2 ideias que renderam muitos milhares de dólares aos meus empregadores. No final do 2º ano de autossugestões, pedi demissão e, sem capital, abri um escritório para mim. Recebi crédito de mais de $20.000, principalmente no meu histórico de negócios passados. Essas coisas foram atribuídas ao fato de que aqueles que lidaram comigo tinham confiança em meu julgamento e honestidade. Eles sentiram as radiações de honestidade, habilidade e julgamento da minha mente. Resumidamente, em 1 ano, paguei cada dólar que devia e tinha $11.000 pela frente. Então, larguei o negócio para ter tempo livre para escrever as experiências pessoais nas quais as ideias aqui contidas são baseadas. Mas devo reconhecer que mesmo agora, com muito dinheiro para todas as necessidades, um lar feliz e tudo o que se deseja, tenho momentos de depressão, de perda de confiança em si mesmo, falta de fé em Deus, bem como a incapacidade ocasional de sustentar uma flutuação feliz e contentamento de espírito. Então a reação vem e eu recupero forças para esperar calmamente ser conduzido, forte em minha crença de uma mão orientadora. Espero ajudar aqueles que leem estas páginas, instilando coragem neles até que sejam fortes o suficiente para realizar suas aspirações. Os leitores não acharão este um conto concebido em um momento fantástico de ociosidade. O escritor não gosta de desfilar a santidade de sua vida interior para o olhar daqueles que talvez não consigam entender, mas esta obra pode ser o meio de trazer alguém da escuridão do desânimo para a luz feliz da coragem desenvolvida, onde ele ou ela pode enfrentar calmamente o mundo em circunstâncias adversas, ao se elevar acima do ambiente, adquirir felicidade, paz e independência. Bruce McClellan. Nova York, janeiro de 1904. O acima foi escrito há 3 anos. À luz da retrospectiva, só posso acrescentar que é grandiosamente verdadeiro. Cada princípio estabelecido neste livro é baseado na verdade científica. Todos são prováveis a partir da hipótese estabelecida. Mudei-me para Oklahoma, Beautiful Land, onde, em meio ao sol e às flores, convivemos com cowboys, índios, soldados comuns, jogadores, fazendeiros, homens de negócios e caçadores, reunidos em uma confusão promíscua, incidente à colonização de um novo país. Se queremos trabalhar,
trabalhamos; se queremos brincar, brincamos. A euforia da liberdade atinge seu ápice de perfeição quando, em um bom cavalo, voamos através das pradarias. Passo a vida escrevendo, lendo, arando, cuidando do gado, fazendo feno, colhendo milho e algodão, aveia e alfafa, e indo à feira do condado, meu Deus! Quanto ao dinheiro? Há o suficiente de sobra. Por que passar a vida acumulando uma fortuna? Olhem para a diversão, senhoritas. Estamos aqui apenas uma vez, pelo menos é tudo o que sabemos agora. Vamos conseguir dinheiro suficiente, então olhemos um pouco ao redor e vejamos como as pessoas e as coisas são. Bruce McClellan, janeiro de 1907. Prefácio. Neste pequeno livro, escrevi, à minha maneira, quente da alma, o que sei ser verdade. É meu livro puro e simples, escrito da plenitude de um espírito em paz, escrito para você porque lhe fará bem e porque não consegui tirá-lo da minha mente até que fosse escrito. Há muitas coisas omitidas que deveriam ter sido incluídas. Elas podem ser dadas a você mais tarde. Se as ideias gerais beneficiam você, tornam sua vida mais feliz, estou contente; se você se sente antagônico aos seus ensinamentos, aguardo sua censura; se transmite uma verdade, a oposição não pode matá-la; se não for verdadeira, morrerá de morte natural. Seu futuro dependerá do chamado para isso. Foi escrito apenas para satisfazer o desejo de contar aos outros o que foi benéfico para mim e, como tal, deixo com vocês. Introdução. Durante o progresso da minha vida, algumas coisas dignas de reflexão vieram à minha observação. Entre elas estava o fato aparente em todos os lugares de que trabalhadores quietos e vigorosos que estavam sempre absorvidos com seu trabalho, gostavam daquele trabalho, eram donos de suas casas, tinham o suficiente para comer e vestir, tratavam suas famílias gentilmente, eram respeitados por superiores, comparativamente, e suas vidas pareciam ideais. Não havia esforço para ofuscar seus vizinhos, nenhum esforço frenético para fazer algo ou ser algo além de seus eus simples, caseiros e felizes. Também era evidente que quando havia uma promoção na loja, esses homens firmes e silenciosos eram promovidos, enquanto seus colegas trabalhadores, agitados, apressados, preocupados, críticos, irritados e rosnadores, permaneciam nas fileiras e eram inundados por dívidas, sempre em apuros. À medida que me associava aos empregadores, parecia haver um novo elemento neles não encontrado nos trabalhadores. Era um sentimento de confiança independente em si mesmo, e ocorreu-me que talvez essa confiança, ou a falta dela, fosse a diferença entre empregador e empregado. Mais tarde na vida, tornou-se possível para mim observar de perto alguns dos gênios do mundo dos negócios, e as qualidades peculiares a cada um parecia haver uma força inerente adicionada, algo que se podia sentir distintamente ao entrar em contato com eles. Eles eram capazes de pensar em milhares como outros pensavam em centenas, e os obtinham com a mesma facilidade. Eles eram indivíduos amplos, fortes e esperançosos, que dedicavam suas energias para realizar vastos empreendimentos, cujo próprio pensamento assustaria um homem comum. Também foi notado que os homens mais sábios, aqueles que conseguiam ver mais longe em qualquer projeto, eram homens calmos e quietos, que não podiam ser facilmente perturbados. Alguns dos mais sábios não eram capazes de ganhar dinheiro além de suas necessidades mais básicas. Daí foram deduzidas as conclusões de que a sabedoria é induzida pela paz ou calma e que a sabedoria sem força é de pequeno valor. Enquanto uma permite que a mente determine o que fazer, a outra é absolutamente necessária para executar essa determinação. Força sem sabedoria, enquanto se expande amplamente em esforços inúteis e mal direcionados, realiza pouco ou nada. Também foi observado que, à medida que a sabedoria aumentava, as forças mentais eram conservadas, não levadas ao excesso, exercitadas, mas não exauridas, o que aumentava o limite da força. Assim, alguém que possuía a sabedoria e um leve grau de força poderia, ao direcionar adequadamente essa força, realizar mais do que alguém que tinha maior força e menor grau de sabedoria. Foi visto que planos bem elaborados e esforços determinados frequentemente traziam pequenos retornos, enquanto os grandes sucessos eram o resultado de pequenos começos. Que deve haver razões para tudo isso é autoevidente.
Rastreando de trás para frente do efeito para a causa, foi facilmente determinado que a proeza física não precisa ser considerada, já que alguns dos maiores líderes foram homens franzinos e fracos. Então a linha educacional foi cuidadosamente investigada, e apenas alguns dos maiores eram criados em faculdades, e alguns eram analfabetos. Era evidente que o segredo não estava na educação. Também foi notado que algumas pessoas tinham a capacidade de absorver conhecimento tão facilmente quanto uma esponja absorve água, mas eram incapazes de obter qualquer benefício de seu aprendizado, enquanto seus colegas de classe que eram incapazes ou não queriam aprender frequentemente assustavam o mundo com alguma grande conquista. Naturezas negativas fazem os melhores alunos, mas naturezas positivas produzem mais ação. Pesquisas posteriores provaram que o garoto mais obediente na escola frequentemente se tornava um funcionário do pior patife. Que o pensador educado e independente era o melhor de todos. Que o homem que estava mais ansioso por obter dinheiro tinha menos, que aquele cuja única ambição era possuir uma casa de campo não conseguiu mais. Que o homem que mais odiava era o menos amado, e que o homem que tentava assustar os outros era ele próprio medroso. Foi observado que os corpos dos haters estavam sempre tensos, os músculos incapazes de relaxar, tanto a mente quanto o corpo encolhidos e contraídos, funções desordenadas e os corpos cheios de dores e sofrimentos. A explicação era que o ódio, o ciúme e o desânimo tinham uma atração por um quadro de espírito tenso e desarmônico e produziam os efeitos correspondentes no corpo. Também foi visto que os homens bem-sucedidos andavam em rebanhos, e os homens mal-sucedidos faziam o mesmo, mas em rebanhos diferentes. Que o homem que pudesse xingar mais alto correria mais rápido. O que constituía sucesso para um, era fracasso e humilhação para outro. Que um homem se tornaria vítima das circunstâncias, enquanto seu irmão ria do ambiente das sugestões e seguia em frente. Que alguns homens falavam em fazer grandes coisas, enquanto outros apenas faziam coisas e não diziam nada. Que pessoas falantes não conseguiriam parar de tagarelar mesmo que quisessem, que homens silenciosos poderiam falar de forma mais interessante do que os falantes. Que qualquer ramo de negócios era um meio de acumulação de riqueza para o homem certo. Todas essas coisas nos levaram a crer que nem o tamanho do homem nem o conhecimento que ele possuía tinham algo a ver com a realização de seu objetivo, mas que, em vez disso, a condição de sua mente, juntamente com o desejo e a expectativa de sucesso, pareciam atrair tudo para ele. Seguiu-se então uma pesquisa considerável sobre a constituição psicológica da mente humana, a fim de determinar se nosso amigo Cássio estava certo quando disse, e a culpa, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, por sermos subordinados, e se sim, onde estava a culpa? O estudo da linguagem mental e do poder da sugestão mostrou claramente que a confiança a respeito da capacidade de alguém de fazer poderia ser desenvolvida, e que a crença tornava o fazer possível. Sua demonstração de projeção de pensamento abriu o caminho para a realização do fato de que o pensamento é um elemento literal, e o estudo do self demonstrou que conhece a ti mesmo é o conselho mais profundo e melhor já dado à humanidade. Ele abrange o conhecimento de que o caráter ou o self podem ser fortalecidos e enobrecidos, que a força pode ser adicionada a alguém. Que a mente atrai o sucesso em todas as coisas, pois está livre do ciúme, da inveja, da desconfiança, da má vontade, da raiva, da pressa e do medo. Que esse estudo de si mesmo, ou introspecção, tornava claro para cada um suas próprias qualidades, fortes e fracas, ou seu domínio da justiça, força, confiança, determinação, etc. A filosofia da Índia Oriental ensinou o valor e o poder da imaginação, que alguém cresce como o que quer que pense ser, e é literalmente o que pensa ou o que pensa ser. A observação nos impressionou com o efeito constante das imagens mentais trazidas à atenção pelos arredores, que através desse poder alguns eram controlados pelas circunstâncias, enquanto outros, dando menos atenção aos arredores e mais alguma ambição, são capazes de se elevar acima das circunstâncias e controlá-las. Queremos dizer que uma criança criada na pobreza está sempre em contato com pessoas pobres, vê em suas casas, assim como na sua, apenas as necessidades básicas da vida. Ouve como é difícil conseguir dinheiro, sabe que seu pai deve trabalhar duro por pequenos salários, usa roupas pobres e se conforma com toda a vida dos pobres até que se torne parte dela. A evidência que ela vê de riqueza não é real. Ela sente que não é para ela.
As coisas que ela viu durante toda a sua vida, as circunstâncias com as quais ela foi cercada, criaram esse estado de espírito. Agora, deixe-a fazer imagens mentais de si mesma ocupando uma posição melhor na vida, tendo dinheiro e amigos e tudo o que deseja. Com o tempo, isso se torna realidade, enquanto a vida antiga é o irreal. Suas circunstâncias mudam conforme sua mente muda. Ela se elevou acima das circunstâncias, as controlou. O estudo da natureza em todas as suas formas, os efeitos do desejo tanto nos animais quanto no homem, provaram a existência de uma lei de vibração, e se a lei fosse invocada vigorosamente para suprir as qualidades deficientes em cada mentalidade, seu influxo se seguiria, mas, se invocada para trazer dinheiro e ganho mundano, não haveria resposta. Todas as coisas boas vinham para aquele que construía pureza e força de caráter. Somente isso era o que o Cristo queria dizer quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Era verdade então, e é igualmente verdade hoje. Buscar o reino não significa fé em nenhum credo existente. Significa desenvolver uma condição de calma ou paz na mente permitindo um influxo de sabedoria divina. Quando alguém se torna em rapport com o Supremo, habita no céu. O céu está dentro de você, uma condição e não um lugar. Tudo isso era acreditado, e o estudo dos pensamentos dos outros versus sua condição presente provou que sua renda era o efeito de sua força ou fraqueza de caráter, que por sua vez era devido à sua maneira de pensar e à natureza de seus pensamentos, mas o desenvolvimento do eu sozinho deu demonstração e estabeleceu o fato de que o sucesso na vida é devido inteiramente à personalidade do indivíduo, que através da introspecção, sugestões mentais, a lei da vibração e o poder da imaginação, qualquer um pode fazer de si mesmo o que escolher. A personalidade consiste em elementos que foram nomeados coragem, confiança, julgamento, decisão, determinação, aspiração e verdade. O grau em que são possuídos determina o poder do indivíduo. As condições de calma e concentração permitem o melhor uso desses poderes. Pensamentos são coisas vitais, vivas, reais, tão reais quanto o oxigênio ou o hidrogênio. Eles vêm de fora, e seu valor para qualquer mente depende da condição dessa mente. Se for forte e vigorosa, recebe pensamentos fortes e vigorosos, que produzem força de caráter. Se for irritada, vacilante, pouco inspiradora e covarde, recebe aquela classe de pensamento que produz miséria, pobreza e saúde precária, e cada pensamento recebido e emitido de sua mente faz de você uma pessoa mais forte ou mais fraca. O conhecimento dessas coisas não produz resultados, mas a compreensão dessa verdade, com a consequente vigilância e controle de nossos pensamentos, sim, e a prática da autossugestão desenvolve os elementos da mente, tornando o controle possível. Essas verdades são do mundo da mente, e a condição mais grosseira da mente, na qual indivíduos comuns vivem, dificilmente pode acreditar que seja possível que existam planos superiores atingíveis por essa mente em particular. Por planos da mente entende-se a condição que produz a atitude que faria alguns ridicularizarem qualquer nova invenção ou ideia em contraste com o promotor, que poderia ver claramente a viabilidade do projeto, e as várias atitudes são mostradas por todos aqueles que têm opiniões entre esses dois. É a habilidade em um de ver uma verdade quando lhe é contada, a falta de habilidade no outro de aceitar qualquer parte dela. Esses planos existem desde que a história começou e têm sido o maior obstáculo à melhoria do mundo, particularmente em relação à moral e à religião. As atitudes mais baixas sendo numericamente maiores obstruíram a expressão do pensamento do menor número de pensadores avançados. Galileu foi compelido a se retratar quando avançou a ideia de que o mundo é redondo, e a Inquisição foi instituída por clérigos de mente grosseira para impedir a liberdade de pensamento. Quando, após a prática da autossugestão, uma condição mais elevada é alcançada, a princípio é apenas temporária, e enquanto de volta ao estado original, reação que invariavelmente ocorre, a pessoa pensará, isso é tudo bobagem, e uma repulsa, um enjoo de desespero, de esperança perdida, manterá essa mente em seu domínio. Essa experiência só virá depois que você tiver compreendido suficientemente a realização da ideia para lhe dar o ímpeto para agir, e depois de talvez meses cansativos de sugestões constantes. Este princípio não é baseado em sua crença ou fé, e isso não tem nada a ver com isso. É uma verdade científica e não importa o que você pensa sobre isso,
contanto que você trabalhe para se desenvolver. Estude cuidadosamente e reflita sobre essas ideias, uma coisa de cada vez, então faça e continue fazendo. Acredite no que quiser sobre isso. Mantenha seu próprio conselho, isso é imperativo. Há aqueles que não conseguem acreditar nessas verdades. Suas mentes são de ordem inferior, inteiramente ocupadas com assuntos mundanos. Eles são cegos para verdades espirituais e chamam todos os outros de visionários em sua soberba autossuficiência. Se uma mente capaz de ver pela metade, acreditar pela metade nessas coisas for posta em contato com elas, ela será cegada por sua cegueira, e como a ordem inferior da mente predomina, o volume está desse lado, e ao contar aos outros sobre nossas crenças quando a primeira onda de entusiasmo feliz nos atinge, somos capazes de destruir nossas próprias vidas primeiro incitando e depois sendo oprimidos por seu antagonismo. Mas se ficarmos parados e trabalharmos para desenvolver força, coragem, poder, força, empurrão, boa vontade, etc., nos tornaremos fortes o suficiente para ficarmos de pé, apesar de tudo e de todos. Quando o autor era um garotinho engraxando botas na rua de sua aldeia natal, alguém lhe perguntou, em uma multidão, o que ele pretendia ser quando crescesse. Ele honesta e sinceramente respondeu, e um advogado, ao que um palhaço ignorante e barulhento deu uma gargalhada e disse, e você, um advogado? Então riu imoderadamente. A multidão riu. Sua alma de criança encolheu dentro dele. Ele desistiu. Só agora a oportunidade ocorreu. Essa gargalhada lhe custou 30 anos de sua vocação natural. Guarde sua própria opinião. Se, no entanto, houver aqueles entre nossos amigos que precisam dessas verdades para seu próprio bem-estar e são capazes de aceitá-las, diga-lhes por todos os meios, mas não jogue suas pérolas aos porcos, pois eles se voltarão e o despedaçarão. Não tenha medo, cumpra seu dever a cada instante. Faça-o tão bem quanto puder. Espere coisas melhores e seu sucesso estará garantido. A ação hostil dos poderes combinados da Terra não pode detê-lo. Você é supremo em sua própria personalidade. Pratique a economia, mas não a mesquinharia, gaste seu dinheiro livremente em coisas necessárias, mas nem tudo o que é desejado é necessário. Sobre você e a lei. Sua fortuna ou falta de fortuna não é resultado do acaso, mas da sua observância de certas leis fixas. Você pode não estar ciente de agir de acordo com princípios ativos e nitidamente definidos, mas você age e sempre agiu assim. Você faz sua própria miséria, você faz sua própria infelicidade, você faz sua própria pobreza, tudo pela atitude de sua mente, que é o resultado da ação reflexa de seus pensamentos passados. Mas você diz, e eu nasci assim. Eu sempre fui impaciente, preocupado, ansioso. Eu não posso mudar isso. Sim, provavelmente você era, mas você pode mudar isso, a menos que você determine que não pode e não tente. Se você fizer isso, isso resolve. Nenhum poder, seja de Deus ou do homem, pode fazer nada por você quando você assume essa atitude. Seu caráter, a vontade que o impele a ficar indignado com uma coisa e satisfeito com outra, foi formado, como agora é, pela ascendência e pela aura de pensamento que o cercava. Ele construiu um motor, o subconsciente, no qual uma corrente elétrica de vida atua enquanto uma corrente igualmente forte de construção diferente não tem efeito. A corrente incapaz de ser útil ou prejudicial a você seria recebida por outro e aquela que o afeta não causaria nenhuma impressão nele. Isso se deve à construção diferente em suas mentalidades. Uma pode ter sido calma, e isso produzirá sabedoria, a outra, desmiolada, e isso produz tolice, e uma ou outra predominando em você o trouxe à condição atual através do poder atrativo de sua mentalidade. Um homem é o produto dos pensamentos e condições de seus ancestrais. Sua condição atual é resultado de pensamentos passados. Sua condição futura será o resultado de pensamentos presentes. Sua mente é aquela vida que tudo permeia e que mantém os átomos que compõem o corpo juntos, envia o sangue quente e brilhante da vida surgindo através das veias, renova os tecidos, e se retirada, deixaria o corpo, inclusive o cérebro, uma massa fria e sem sentido. A mente não está inteiramente no corpo, mas age sobre e através do corpo,
tanto consciente quanto subconscientemente, e determina o status do indivíduo. Por mente, não nos referimos aqui ao cérebro, que é tão verdadeiramente uma parte do corpo quanto os nervos, músculos e tendões. A mente consciente é o reconhecimento inteligente do eu. Isso será lido pela sua mente consciente. A mente consciente é positiva em sua relação com a mente subconsciente e controla seus pensamentos por meio de desejos, e literalmente constrói em sua mente subconsciente aquilo em que você pensa. Se você é deficiente em coragem, ou qualquer outra qualidade da mente, ao se deter em pensamentos de coragem, ou outras qualidades deficientes, ao repetir a palavra que para você é um símbolo do pensamento, você atrai para o subconsciente o elemento desejado, e ao fazê-lo constrói sua personalidade, garantindo assim o sucesso em questões espirituais e materiais, em saúde e riqueza. As paixões se desenvolvem gradualmente através das gerações. Um feixe de emoções descontroladas, seu eu presente, pode ter tido seu nascimento gerações atrás e sido passado de seus ancestrais através de seus pais para você. Elas podem ter sido estranhas ao seu eu real, mas enxertadas em sua natureza através da aura de pensamento com a qual você estava cercado. Essa inoculação de sucesso ou fracasso, de saúde ou doença, não se deve às palavras ou ações faladas, mas sim à qualidade do pensamento que vem da mente dos pais. Se os pais são quietos e conservadores em disposição, a criança é muito propensa a ser da mesma forma, se inquieta, impaciente, ansiosa, apressada, o que significa covarde. As crianças serão afetadas por isso. Eles inconscientemente recebem o pensamento e ele se torna parte deles. Se os pais têm um alto grau de coragem em si mesmos, todo pensamento é tingido com isso e a criança, embora covarde em sua natureza, cresce e se torna um homem ou mulher vigoroso e corajoso. A coragem é um elemento positivo e, se desenvolvida, supera o medo, uma propriedade negativa, em todos os casos. A criança pequena tem sua própria personalidade e está sujeita a enxerto apenas na medida em que a individualidade dos pais excede a sua. Se receptiva, ela prontamente capta as qualidades de sucesso ou fracasso que estão nos pais. Se positiva em sua própria individualidade, ela não seria inoculada com as características dos pais em um grau tão grande. Isso explica por que algumas crianças são tão diferentes de outras na mesma família. Esta mente subconsciente é um ímã de qualidades atrativas e repelentes. Ela recebe o pensamento, um elemento literal, e o envia novamente reforçado em volume e intensidade em proporção ao poder operacional da vontade. Ela é atrativa em sua relação com o Supremo em todos os momentos e recebe poder da força da natureza. É a força operacional que ganha saúde, fama e riqueza. É a mente que permite que uma pessoa adormecida faça certas coisas, como subir ao topo de edifícios altos pelo cano de água, nadar em rios rápidos e outras ações impossíveis enquanto acordada. A mente subconsciente não tem volição própria e só age com base em sugestões da sua mente consciente ou da fonte da sabedoria. Se você diz, eu não posso, a mente subconsciente recebe a sugestão, assimila-a, e então ela se torna parte de você. Isso conecta você com outras mentes desanimadas através da qualidade do seu pensamento, e vocês alimentam uns aos outros com fracassos. Um objeto da autossugestão é imprimir em sua mente subconsciente o pensamento de que você pode e vai, e o sucesso segue. Essa mente também reage em sua mente consciente. Se você tem sido um sujeito do tipo eu não posso por anos, toda vez que você pensa um vigoroso pensamento eu posso, seu outro eu diz. Não, você não pode, e o deprime, tornando seus esforços espasmódicos e infrutíferos. Você deve primeiro treinar essa mente para sentir que você pode, e ela o sustentará se você se sentir desencorajado. Isso leva tempo, a duração depende de sua receptividade e flexibilidade. Não pode haver fracasso. Todo pensamento alegre e feliz chega à mente subconsciente, é digerido tão completamente quanto a condição da mente permite, e o restante é rejeitado, assim como o estômago digere alimentos. Alguns estômagos estão em tal condição que só podem receber líquidos, outros assimilam alimentos sólidos, enquanto um estômago saudável requer uma variedade de alimentos fortes. Assim com as mentes. Alguns são tão sobrecarregados pela preocupação, medo, que pensamentos de força fazem apenas impressões leves, outros podem receber uma porção maior,
enquanto a mente saudável aceita isso como um fato. Durante a sugestão, a mente em crescimento recebe o próximo pensamento semelhante e o assimila mais completamente até que finalmente todo esse pensamento seja recebido e retido. Então seu progresso é rápido, seus sucessos são garantidos e os retornos vêm em dinheiro vivo. A partir desse momento, você está trabalhando em fatos realizados e pode contar aos seus amigos se desejar, embora o jorro seja prejudicial e deva ser evitado. Então, sua mente é hoje o poder de amor, justiça, confiança, verdade, determinação, aspiração e outras qualidades que compõem a personalidade de seus ancestrais, aumentadas ou diminuídas pelo tipo de pensamentos que você usou durante sua vida. Elas não são nomes de algo indefinível, mas as realidades literais que compõem a individualidade. Se as sugestões dos pais e o seu entorno fizeram você acreditar no que você acredita agora, uma mudança no entorno e sugestões diferentes não mudariam sua crença? Por que então não fazer as sugestões você mesmo? E uma mudança na mente aprimorada trará entornos aprimorados. Esses elementos não são recebidos apenas de pessoas, mas da vida divina que nos cerca e nos permeia e da qual somos compostos. Eles fluem de um homem corajoso para outro, fortalecendo-os constantemente, e ambos estão conectados com o grande corpo desses elementos dos quais recebem um influxo constante. Sabemos que isso pode ser difícil para nossos leitores entenderem e mais difícil de acreditarem. Alguns não conseguem acreditar. Eles estão tateando no escuro e não acreditam que haja algo para ver. Os dois elementos da mente, amor e intelecto, constituem toda a mente do homem. Vontade, afeição, emoção, na verdade todas as sensações, são as divisões do amor, enquanto entendimento, pensamento, linguagem e instinto são do intelecto. No homem bem-sucedido, afeição e emoção, e, até certo ponto, sensação, devem estar sob o controle da vontade, e isso, por sua vez, deve ser guiado pelo entendimento, do qual é evoluído o pensamento harmonioso, que por sua vez extrai o sucesso material desejado. Portanto, para ser bem-sucedido, você deve trazer todo o medo e suas emoções resultantes sob o controle da vontade ou destruí-los completamente, e para esse fim dedicaremos nossa atenção. Quando a mente está em uma condição de harmonia, ou seja, as emoções sob o controle da vontade, a vontade guiada pelo intelecto, o objetivo elevado, ela produz uma condição de paz e permite o influxo de sabedoria, sabedoria infinita que produz progressão, ela levará alguém da má saúde e pobreza à saúde e renda suficiente para todas as necessidades. Esta é uma lei, esta progressão ou sucesso, e você está sendo privado de seus direitos justos se não tiver todas as coisas necessárias. É natural para você ter dinheiro, amigos e felicidade, e qualquer outro estado de existência é desarmônico e antinatural. Você tem o direito de aproveitar a vida, seguir a ocupação que escolher, fazer o que quiser, desde que queira não ferir ninguém, seja em pensamento ou ação. Esta é sua condição natural e nada além da ação de sua própria mente pode privá-lo dela. É uma lei, viva na lei e seu desenvolvimento estará garantido. É literalmente verdade que as condições confrontam alguém precisamente como são esperadas. Espere pobreza e fracasso e você os terá. As pessoas pensam em você assim como você pensa em si mesmo. Se alguma posição é grande para você, ou seja, você teme não poder ocupá-la por causa da grande responsabilidade, essa é a medida que você impôs a si mesmo e os outros o medem por esse padrão e não deixariam você lidar com trabalhos importantes para eles, mesmo que você seja educado e polido. Não queremos dizer que se você pensa que é inteligente os outros pensarão da mesma forma. Se você se considera inteligente é porque não tem sabedoria suficiente para perceber o quão pouco os homens mais sábios sabem ou podem esperar saber, e os outros medem você pelo que você é, ou seja, pelo que você pensa, e não pelo que você pensa que é, ou pelo que você pensa que pensa. Sua atitude mental em ambos os aspectos é geralmente um guia muito bom para seu estado mental. Se você espera o fracasso, provavelmente você é deficiente em coragem, autoapreciação e aquela expectativa otimista, feliz e amorosa tão essencial para o sucesso. Alguns têm um poder e determinação tão maravilhosos que são bem-sucedidos apesar de todas as dificuldades, mas a maneira melhor e mais fácil é construir sua mente para que ela possa esperar facilidade, paz, felicidade, saúde, riqueza e, assim,
atraí-los para você, pois a maioria de nós cairá no caminho se dependermos apenas de nossa força. E, de qualquer forma, a estrada é áspera e tempestuosa, e o grau de realização, mesmo para aqueles que têm sucesso, é muito menor do que teria sido se essa força não tivesse sido esgotada na luta contra obstáculos criados por essa mesma mente. Se você acha que vale pouco ou nada para si mesmo e para o mundo, os outros pensam isso de você, enquanto o fato é que você tem algum talento, alguma utilidade, algum pequeno nicho para preencher peculiar a si mesmo, e ninguém mais pode preenchê-lo para você, e, a menos que você o ocupe, não haverá ocupante. Você é tão necessário em seu lugar quanto qualquer outro homem é necessário no dele. Tenha respeito por si mesmo como uma das forças usadas no e pelo Supremo para o grande fim que para nós ainda não apareceu. Você já notou que quando você está bravo, desanimado ou mal-humorado, os outros instintivamente o evitam? Que você vê todos os outros homens ou mulheres mal-humorados com quem entra em contato, enquanto uma pessoa bem-humorada e alegre é apta, muito apta, a escapar completamente da sua atenção. Isso se deve à força atrativa da mente. Pessoas em condições semelhantes gravitam naturalmente umas em direção às outras. Se você fizer o tipo certo de amigos para ajudá-lo nos negócios, nenhum negócio bem-sucedido pode ser conduzido sem eles. Aprenda a ter pensamentos fortes e autossuficientes e eles virão até você. Se você quer saber exatamente o que você é, observe como os estranhos agem com quem você entra em contato. Eles sorriem ou franzem a testa quando o encontram. Eles ficam felizes em vê-lo ou ansiosos para ir embora? Eles mal notam você ou parecem reconhecer sua força? Se for o primeiro, você tem uma disposição alegre e feliz. Se for o segundo, o inverso, e precisa de mais boa vontade e sol em sua alma. Se for o terceiro, você precisa de força, poder e força. Se for o último, você é igualmente forte ou mais forte do que eles, e seu grau de força pode ser determinado pela força de personalidade deles. Esta lei da atração pode ser limitada da seguinte forma: a mente atrai pessoas e coisas em afinidade com sua condição. A melancolia traz desânimo. O ódio traz problemas de saúde. O medo da pobreza e da lassidão trazem miséria. Esperança traz felicidade e elasticidade. Coragem, determinação e energia trazem sucesso. Pensar em qualquer qualidade da mente acrescenta essa qualidade a você, seja ela útil ou prejudicial. A indução de qualquer qualidade positiva, como coragem, decisão ou aspiração, destrói a qualidade negativa oposta, como medo, indecisão ou melancolia. Esta não é uma teoria, mas um princípio bem compreendido por Joseph, Moisés e o Cristo da história judaica. Partes dessa história, chamadas de Bíblia, contém uma explicação verdadeira do poder da mente. Essas qualidades fortalecerão sua mente a tal ponto que você atrairá para si todas as coisas boas. Não há erros na operação das leis naturais. Todo homem, mulher ou criança recebe exatamente o que merece, o que atrai para si. Sua posição atual na vida é o resultado de seus pensamentos passados, e sua posição futura será o resultado de seus pensamentos presentes. Talvez você diga: não acredito que um homem possa obter riqueza por meio do poder do pensamento. O que traz riqueza? Você disse oportunidade? Não acredite. Eu lhe digo que o homem cria a oportunidade. Milhares estão perdendo sua riqueza diariamente. Outros milhares estão acumulando riqueza. Está tudo no homem. Você conhece um homem calmo, corajoso, enérgico, determinado, autoconfiante e ambicioso? Se sim, qual é sua condição financeira? Ele está além da necessidade, deve estar. Você conhece um homem fraco, chorão, melancólico, mórbido, nervoso, irritado, vacilante, que provavelmente passa seu tempo empurrando uma coisa hoje, outra amanhã, sem se apegar a uma ideia por tempo suficiente para levá-la a uma conclusão bem-sucedida? Qual é sua condição? Fisicamente, moralmente, mentalmente e financeiramente um desastre. Por que ele é tão inútil para si mesmo e para o mundo? Porque sua mente não tem as qualidades de sabedoria, persistência, determinação, aspiração e coragem. Se tivesse, não seria um fracasso.
Mas você diz: não acredito que essas qualidades possam ser desenvolvidas. Não acredito que um covarde possa se tornar um homem corajoso, ou um fracasso em um sucesso. Por que não tentar e descobrir? Certamente vale a pena tentar. Seu progresso pode ser lento no começo, mas lembre-se e perceba se puder. Você perceberá com o tempo que está realmente falando com a fonte de toda a sabedoria, que é a oração, não dizendo orações. Lembre-se também de que uma vida inteira e mais fez de você o que você é e a transformação imediata é impossível. Sua mente neste momento está conectada com outras mentes semelhantes, e cada uma reage sobre a outra. Se a sua for forte, vigorosa e corajosa, ela se mistura com essa classe de mentalidade, dormindo ou acordada, constantemente revigorando e renovando todos com quem você está em contato, enquanto eles enviam força semelhante a você, e todos extraem através da força atrativa da mente as mesmas qualidades da fonte de poder. Se fraca, entre em contato com mentes fortes construindo a sua própria, então elas enviarão força a você, e você deixará de passar fome dos elementos fracos agora recebidos de mentes do seu calibre atual. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que um estranho em qualquer cidade gravita em direção a pessoas como ele. Ele encontra seu nível. Você consegue conceber um homem forte, vigoroso e bem-sucedido indo para o meio de estranhos e se misturando com pessoas desanimadas e mal-sucedidas, ou alguém da última classe encontrando amigos agradáveis entre os primeiros mencionados que valorizariam sua amizade e companhia? Onde quer que uma pessoa esteja, ela se associa a pessoas semelhantes, e isso deve ser uma associação de mente antes que haja qualquer amizade material. Escolha sua companhia é uma advertência inútil. A pessoa escolhida pode se opor à escolha. Melhore o caráter de seus pensamentos e você naturalmente gravitará em direção a uma classe melhor de amigos. A associação deles o colocará em contato com oportunidades que nunca teriam sido suas sob as antigas condições. Mas você diz: como devo mudar o caráter dos meus pensamentos? Apenas mantenha o pensamento de coragem, paz, força, poder, justiça, boa vontade, decisão, força, confiança, determinação, etc. diante de você, viva nele, pense nele, exija-o, ore por ele, e essas qualidades virão até você, lentamente no início, mas cada átomo ganho lhe dará força aumentada para atrair mais até que, finalmente, a força adicionada atraia uma classe de pensamentos mais limpa e mais forte e eles o coloquem em contato com homens bem-sucedidos. Assim com dinheiro e prosperidade contínua. A força atrativa da sua mentalidade lhe trará a oportunidade. Você não precisa procurá-la. Ela o buscará, e sua mente estará em condições de reconhecer o valor, terá a decisão de forçá-lo a agir e a coragem de levá-lo adiante. Usar seus poderes de pensamento para buscar uma avenida que o leve à riqueza é um erro e um gasto inútil de energia. Nenhum grande sucesso foi planejado, mas veio naturalmente de seguir uma ideia, trabalhando nela silenciosamente, firmemente e corajosamente, e geralmente com pouco medo de sucesso ou fracasso futuro. Escolha a ocupação que você gosta. Se fosse algo que você considera além de você, e provavelmente será, desenvolva a sua em uma mente bem-sucedida pelos métodos que lhe serão dados, quando será comum e natural. Um dos primeiros requisitos é uma condição de calma ou paz. Muitas pessoas estão hoje em uma condição caótica, elas não conseguem manter seus pensamentos em um assunto por 10 segundos, não conseguem evitar que eles voem rapidamente como um raio. Se um pensamento bem-sucedido vem, elas não conseguem agarrá-lo com firmeza suficiente ou mantê-lo por tempo suficiente para agir sobre ele. Essa condição da mente enfraquece tanto o poder mental quanto a força física, torna o sono agitado e sujeito à imaginação fantástica, e impede o influxo de força e destrói toda a perspectiva de saúde e sucesso. Você é o que pensa, não o que pensa que é.